Oi, o meu nome é Maísa e hoje é dia de tag do 50%. Antes, aquele recadinho rápido: se você gosta de livros, de tags literárias, eu te faço um convite para se inscrever no canal. Também te peço a gentileza para curtir, compartilhar, comentar e me seguir nas outras redes sociais, Instagram, no Scoob, no Twitter, no TikTok, no Telegram. Eu estou tentando retomar o Telegram, então te faço esse convite. Tudo isso tá aqui na caixa de descrição. Bom, julho a gente faz aquela avaliação das leituras do primeiro semestre, a gente tem a tag dos 50%. São 15 perguntas e a gente vai fazer uma reflexão aí sobre as leituras que já se passaram e sobre leituras que a gente pretende fazer no segundo semestre. Então bora falar desses livros. A primeira pergunta é o melhor livro que eu li até agora. Foi difícil, eu li livros muito bons, mas resolvi escolher dois. O primeiro deles é A Casa no Marcerulho, do T.J. Klune, publicado pela Morro Branco. Me surpreendi de uma forma tão grande com esse livro. Eu achei ele de uma delicadeza, trazendo temas assim tão importantes para a gente refletir. Basicamente, a gente está falando de um assistente social que está indo para uma ilha para ver se as condições daquele orfanato são as ideais. Só que esse orfanato ele abriga crianças bastante especiais. E vale muito a pena você ler para conhecer o que essas crianças têm de especiais. E aí esse assistente social ele vai passar por uma reflexão de, apesar de ser um ótimo profissional e de ser um ótimo ser humano, ele vai entender que a gente está aprendendo sempre e que às vezes os preconceitos eles podem atrapalhar a gente de vivenciar e de conhecer pessoas, lugares, coisas, histórias, enfim. É lindo, eu recomendo demais, uma capa belíssima. E é isso, uma ilha mágica, uma tarefa perigosa, um segredo em chamas. E o segundo livro é Trés, a Garota do Mar Esmeralda. Eu acho que eu vou falar muito desse livro ainda, porque eu me encantei. É o primeiro livro dos livros que foram escritos pelo Brandon Sanderson durante a pandemia, trazido pela editora Trama, uma aventura. Eu já falei um pouquinho desse livro, vou deixar o link aqui se você ainda não conhece Trés, a Garota do Mar Esmeralda. Uma aventura de piratas, mares muito diferentes, personagens encantadores, enfim, foi uma aventura bastante especial. Segunda pergunta, melhor continuação que eu li até agora. Eu acabei não pegando esses livros, mas foi A República do Dragão, que é o segundo livro da trilogia que começou com a Guerra da Papoula. Vai ter resenha lá no blog Coisas de Mineira, já tem resenha do primeiro lá. Foi uma continuação, assim, impressionante. Eu amo a Guerra da Papoula, eu acho que é um livro de fantasia com uma pegada histórica que é terrível, porque a autora vai estar correlacionando a sua fantasia com a história da China e a história da China militar. Então ela vai falar um pouco das guerras mundiais, das consequências para aqueles povos, vai falar de colonização, enfim, é um livro soberbo, assim. Eu espero que a Intrínseca traga o terceiro livro ainda esse ano para a gente poder finalizar a trilogia. E outra continuação que na verdade é a finalização de uma trilogia, que é Adeus Aurora, a finalização do ciclo Aurora, publicado pela editora Rocco, da Amy Kaufman e do Jay Kristoff. É uma ficção científica jovem, uma grande aventura de um esquadrão cheio de pessoas erradas, mas que é o melhor esquadrão porque eles acabam se tornando uma grande família, e é esse esquadrão que vai ser responsável por defender o universo da destruição. Uma delícia de aventura, uma delícia de conclusão. Também é outro que já tem resenha lá no blog Coisas de Mineira, dê uma olhadinha lá, falei de todos os 3 livros e é uma trilogia que tem um lugar no meu coração. Bom, número 3, algum lançamento do primeiro semestre que eu ainda não li, mas quero muito. Então o primeiro deles é Maldição, da Marissa Meyer, eu sou fã da autora. Eu já li Áureo, gostei bastante e saiu A Conclusão, porque é só uma duologia, então nós temos Maldição. Esses livros que eu não peguei, porque senão ficarei com uma pilha muito grande aqui, eu vou deixando a capa para vocês verem. Uma capa belíssima e eu tô muito curiosa, porque ele é um reconto de Rumpelstiltskin e começa uma fantasia bastante sombria. Gostei muito de Áureo. Outro livro do primeiro semestre que eu quero muito ler é Uma Virtude Mortal, publicado pela editora Alt. É o primeiro livro de uma duologia. Também tá cheio de elogios e assim, tá com preço muito bom. Pelo menos eu comprei ele num preço muito bom. Vou deixar o link, quem sabe você consegue pegar ele ainda numa promoção, porque é uma fantasia jovem,
mas ela parece bem interessante. Também coloquei Além da Porta Sussurrante, virei fã do TJ Klune, quero ler outras histórias dele. A Morro Branco prometeu trazer outros livros ainda esse ano, então já trouxe Além da Porta Sussurrante e tô muito curiosa, porque ele vai trazer um tema aí bem diferente, que é sobre morte, sobre luto, enfim, tô bem curiosa. Também quero ler muito Apenas um Monstro, publicado pela Alta Novel. Eu não sei se ele é um primeiro livro de uma série, acredito que seja. Tô curiosíssima por esse livro, outra fantasia jovem, mas que tá com uma pegada e com uma nota muito interessante. Quero ler, esse eu ainda não tenho. E eu também quero muito ler A Rainha Traidora, publicado pela editora seguinte, que é o segundo livro de uma duologia que faz parte de uma série que começou com A Ponte Entre Reinos. Eu li A Ponte Entre Reinos no ano passado, gostei bastante, tô bem curiosa com A Rainha Traidora. Como eu já falei em alguns outros vídeos anteriores, a autora ela escreveu uma série de 6 livros, mas cada duologia vai ter um casal de protagonistas diferentes. Então ela deve encerrar a história desses 2 protagonistas nesse segundo livro, mas a história desse mundo ela continua com outros personagens. Número 4, o livro mais aguardado do segundo semestre. O mais aguardado é Palavras de Radiância, do Brandon Sanderson, publicado pela editora Trama, que tá saindo agora setembro, outubro. E assim, eu amei O Caminho dos Reis, é o segundo livro da série, e eu quero muito fazer a leitura desse livro o mais rápido possível. Espero que eu esteja com ele em mãos assim que for lançado. Também coloquei Estrelas em Suas Veias, publicado pela editora Arqueiro, é o segundo livro da trilogia, da nova trilogia da Laura Sebastian, que escreveu Princesa das Cinzas, que é uma trilogia que eu li e gostei bastante. Li Castelos em Seus Ossos agora no primeiro semestre, gostei muito, porque ela traz um mundo assim de muitas intrigas políticas, e eu imagino que no segundo livro ela vai dar um foco maior para a questão da magia, porque por enquanto a gente sabe que é um mundo que a magia ela vem das estrelas, mas a gente ainda não sabe bem como essas coisas acontecem. O foco mesmo foi nas intrigas políticas. E olha, ela não tem dó. As coisas acontecem assim, é bastante frenético, não se apegue a nenhum personagem, porque a gente não tem garantia se ele vai permanecer. Ela fez isso com Princesa das Cinzas e Castelos em Seus Ossos veio com essa mesma pegada. Também quero ler muito A Filha da Deusa da Lua, publicada pela Alta Novel, com uma capa muito bonita. Eu já tinha colocado esse livro nos livros que eu esperava que fossem publicados agora esse ano, né? Que eu tava com altas expectativas. É um vídeo do início do ano, vou deixar ele aqui, alguns lançamentos aguardados pro ano. E então ele tá saindo agora pela Alta Novel, A Filha da Deusa da Lua. É o primeiro livro de uma duologia, então isso é ótimo para quem gosta de um mundo que tem um pouquinho mais de história, mas também não gosta de grandes séries. E o outro livro que eu tô bem curiosa é Luar da Feiticeira de Ossos, publicado pela Astral Cultural. Também tem uma capa diferente, era outro que tava lá no meu vídeo do início do ano de lançamentos para 2023 que eu queria muito. Já tá disponível, vou deixar o link para todos esses livros que estão disponíveis ou que estão em pré-venda aqui na caixa de descrição. Se puder utilizar o meu link, já sabe, eu te agradeço muito. Número 5, o livro que mais me decepcionou esse ano foi Adoráveis Pavorosos. Estava com altas expectativas, esse livro foi publicado pela editora Plataforma 21. Primeiro livro de uma duologia, o segundo livro nem veio, ele tem uma nota bem baixa, mas realmente assim, a ideia do livro era muito boa. Os elementos que a autora utilizou na história eram muito bons, mas ela não soube construir uma narrativa para esses elementos. Então ficou uma pena, uma fantasia jovem, mas bem mal costurado. Esse livro saiu no sorteio, fiz a leitura, mas infelizmente acabou me decepcionando. 6. O livro que mais me surpreendeu esse ano. Esse daqui eu trouxe para vocês verem. Então o primeiro deles é Porém Bruxa, da Carol Kiovato, publicado pela editora Suma. Eu adorei. Eu sei que esse livro tinha uma nota muito boa, tinha avaliações muito boas, mas eu me surpreendi com a escrita da Carol. Eu achei que foi muito fluido, muito fácil de entender. Todo mundo construído por ela, todas as cenas, sabe? Era muito fácil de vivenciar aquilo. Talvez porque fosse uma história que se passa em São Paulo, ela se passa no Brasil. Isso ajuda bastante a gente a se situar naquela história. E falando de temas aí que são, de certa forma, corriqueiros.
E, inclusive, gostei muito de fazer a resenha desse livro, tá lá no Instagram, depois se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha lá, mas ele me surpreendeu. Eu já estava com boas expectativas, mas ainda assim eu achei que ele foi melhor do que eu estava esperando. E um outro livro, eu peguei o segundo livro da série, porque o primeiro livro tá ali numa pilha, fiquei com preguiça de tirar ele, que é Contos de Fadas Modernos. Então, nós fizemos a leitura da trilogia lá pelo Fantasticai, que é o meu clube de leitura de fantasia, um clube aberto. Se você tiver interesse, as informações aqui na caixa de descrição. A gente faz leituras de livros de fantasia. Então nós fizemos a leitura da trilogia, de toda a trilogia no mês de junho, porque são livros pequenos, cerca de 200 páginas, e eu me surpreendi, porque a nota dessa trilogia no Scoob, ela é muito ruim. Mas eu entendo. Provavelmente são de novos leitores ou de pessoas mais jovens que fizeram a leitura e estavam esperando aquele mesmo mundo encantado de Príncipe Cruel. E não é que fosse um mundo completamente encantado, porque Príncipe Cruel, por exemplo, o primeiro livro, ele tem muitas cenas assim bem terríveis. Mas Conto de Fadas Modernos foi escrito no início dos anos 2000. E a crueza com que a Holly Black lida com algumas dessas cenas chocaram. Então, quando a gente começou a fazer a leitura, foi bem estranho. Nós tínhamos personagens adolescentes, 16, 17 anos, falando que estava fumando muito, bebendo muito, e que era uma coisa que a gente não estava acostumado a ver. Então, também talvez tenha isso. Aqui nós temos uma trilogia que se passa, grande parte dela, a maior parte dela, no nosso mundo, não no mundo dos feéricos, e a gente vai ver muito da corte Ancile, que é uma corte mais, não vou dizer brutal, mas é uma corte diferente. Ela tem, na verdade, para os feéricos, a divisão entre bem e mal, ela é bem cinza, e a gente vê isso daqui com muito mais facilidade. Então eu gostei bastante. Se você ainda não leu essa trilogia, eu recomendo, porque nós temos personagens aqui que vão aparecer lá na frente. Eu fiz a leitura de primeiro do Povo do Ar, não senti que fez falta conhecer essa trilogia, mas aqui a Holly Black começa a construir esse mundo férico que é tão apaixonante. Afinal de contas, a nota de trilogia do Povo do Ar, ela é altíssima, e já dessa trilogia nem tanto, mas é por isso. Ela veio primeiro, ela tem uma forma de contar a história diferente, ela lida ali com situações que hoje a gente não vê tanto presente nos livros jovem adulto, mas que fazem muito sentido pra gente conhecer, e inclusive alguns nomes. Ela vai falar de Eufame, enfim. Eu acho que vocês deveriam dar uma chance, porque eu me surpreendi, realmente me surpreendi. 7, novo autor favorito, que lançou o primeiro livro nesse semestre, ou que eu conheci recentemente, o T.J. Klune. Eu li só um livro dele, então talvez seja muito cedo para dizer que ele é um novo autor favorito. Mas eu gostei muito de A Casa no Macerulho, quero ler outras histórias dele, e eu acho que é um autor que ainda vai trazer ótimas histórias. Já tem muitos livros que já foram publicados anteriormente a esse, mas a gente ainda não conhecia. Então tá aí como um autor promissor. Eu acho que ele, a Carol Kiovato também, eu conheci agora. Quero ler Árvore Inexplicável, ainda não li. Parece que tá vindo alguma coisa aí em relação a Porém Bruxa, então é uma outra autora que eu quero acompanhar também. Bom, número 8, a sua quedinha por personagem fictício mais recente. É um personagem interessante, porque nós estamos lendo lá no Fantasticai a trilogia Reino de Bruxas. A editora Darkside lançou os 2 primeiros, tá faltando o lançamento do 3º livro. Pode ser que venha esse ano, pode ser que venha ano que vem. Então nós temos nessa trilogia, a nossa protagonista, Emília, ela é difícil demais. Ela é aquela típica protagonista que sai fazendo as coisas enlouquecidamente, não para pra pensar, sai atropelando todo mundo. Mas o nosso príncipe do inferno, que é o Ira, ele é sensacional. As colocações dele, a forma como ele trata desde o início, como ele se coloca para Emília. No 2º livro, nós acabamos de fazer a leitura do 2º livro, e ele tá mais perfeito ainda. Então eu até brinquei, quando eu terminei de ler Reino de Bruxas, que o 2º volume, só a Carrie Maniscalco para fazer a gente se encantar por um príncipe do inferno.
Então, realmente, eu gosto muito do Ira. Mas tem muitos personagens fantásticos de livros que eu li. E eu queria trazer algum personagem diferentão. Porque, afinal de contas, ele é um príncipe do inferno. Bom, número 9, o meu personagem favorito mais recente. É mais recente, mas eu comecei a ler A Cidade de Bronze no ano passado, ou mais tempo que isso. Eu terminei a trilogia agora. Então, me encantei pela escrita da autora, pelo mundo que ela criou. A gente tem uma trilogia que vai se passar no Cairo e que vai trazer elementos mitológicos daquela cultura. Então, a gente está falando de djinns, tá falando de peris, tá falando de seres elementais, do ar, da água, do fogo. E eu adorei. E os 3 personagens, que são os narradores dessa trilogia, me encantaram. Tanto o Ali, quanto a Nahi, quanto o Dara. São 3 personagens fabulosos. Então eu tinha colocado só o Ali, mas os 3 personagens. Eu sou encantada pelos 3 e gostaria muito de conhecer outras histórias escritas por essa autora, porque essa trilogia recomendo demais. E eu também coloquei o Gandalf, o nosso mago de Senhor dos Anéis. Eu comecei a ler o Hobbit e comecei a ler o Senhor dos Anéis esse ano. Até então eu não tive a experiência de fazer leitura, eu tinha muito receio, porque eu ficava realmente com muito medo, mas me encantei. O Hobbit é uma delícia de entrada para esse mundo. Inclusive, se você está pensando em entrar no mundo criado pelo Tolkien, eu recomendo fortíssimo começar pelo Hobbit, porque foi por onde o autor começou. E a partir dali a gente tem uma aventura enorme, que é mais jovem, e daí ele cria então o Senhor dos Anéis, que é aí uma aventura épica mesmo. Foi uma leitura assim impactante de certa maneira e que trouxe esse personagem que me irritava em algumas maneiras porque ele simplesmente desaparecia, mas que foi essencial para essa grande aventura. Então eu gosto muito do Gandalf. Número 10, um livro que me fez chorar nesse primeiro semestre foi Corrente de Espinhos, da Cassandra Clare, publicado pela Galera Record. É o 3º livro da trilogia As Últimas Horas, o encerramento. E aqui a gente tem o encerramento, então, com personagens que eu adoro, que começaram lá em Peças Infernais. Então nós temos os primeiros livros são Peças Infernais, aqui a gente tem os descendentes desses personagens e que vão enfrentar aí também esse mundo dos Shadowhunters. Então foi para chorar no sentido de que foi o encerramento de mais um ciclo. E acima de tudo lembrando que a Cassandra Clare já disse que ela vai escrever mais uma trilogia no mundo dos Caçadores de Sombras e depois ela vai se aventurar por outros mundos. Então a gente já tá meio que se despedindo também dos Caçadores de Sombras. Eu sei que tem gente que não gosta muito da escrita dela ou que tem preguiça porque são muitos livros, mas eu adorei. Eu realmente, assim, a cada livro que eu vou lendo dela, eu vou ficando mais encantada. Eu acho, sim, que Instrumentos Mortais não precisaria ter sido uma série de 6 livros. Com 3 livros ela contou a história que ela precisava. Então, não é talvez a minha trilogia favorita hoje, dentro do mundo dela, criado por ela, seja realmente o de As Últimas Horas. Eu gosto muito de As Últimas Horas. Eu gostei de Artifícios das Trevas, mas acho que As Últimas Horas foi melhor até então. E o número 11, livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre. O primeiro deles é Promessas Vazias, da Alexia Ryan, publicado pelo Planeta Minotauro. Aqui a gente tem o primeiro livro de uma duologia, parece que o segundo livro está saindo agora no segundo semestre, e é uma farofa. Esse aqui é uma fantasia jovem que tem uma mistura de um monte de coisa que a gente já leu, mas que é apresentado de uma forma não diferente, mas de uma forma bastante divertida. Eu me diverti muito lendo esse livro. Mesmo entendendo que a gente vai ter um mundo de feéricos, um triângulo amoroso, a busca por objetos mágicos, um pouco ali, bem pouquinho de seleção, muitas intrigas políticas, muita traição, um protagonista das sombras, e a gente acha que então essa escolha tá meio óbvia, enfim. Foi divertido, eu achei bastante divertido. E também me diverti muito lendo A Razão do Amor, da Ellie Hazelwood, publicado pela Arqueiro. Eu gosto muito de fantasia, mas eu me divirto lendo alguns romances. E eu adoro a forma, ou a fórmula, como vocês queiram chamar,
que essa autora tem trazido para os livros dela. Ela está falando de protagonistas fortes dentro das áreas de ciências e matemática. Então, as mulheres na academia ainda têm uma resistência muito grande, porque afinal de contas a academia é um reflexo da sociedade, não teria como ser diferente. Mas essas protagonistas são engraçadíssimas e, apesar dos protagonistas serem todos eles, de certa maneira, modificações do Adam Driver, então é ele de ruivo, é ele de barba, é ele loiro, mas eu gosto, então eu acho que a referência que ela usa funciona pra mim, então eu gosto muito das histórias dela, me diverti demais. Número 12, melhor adaptação cinematográfica de um livro que eu assisti até agora. Eu colocaria Periféricos, que é do William Gibson, que tá lá na Prime Video, se não me engano. Eu fiz a leitura de Periféricos, confesso pra vocês que fiquei completamente perdida. Ele é uma ficção científica cyberpunk, e assistir a adaptação me fez entender melhor esse início do livro. Porque depois a coisa caminhou, ficou fácil. Ele não explica muito as coisas que ele está apresentando. É um mundo muito diferente da gente, com uma tecnologia muito diferente. E eu demorei a entender um pouquinho que não necessariamente estávamos falando de mesmas linhas temporais, se é que eu posso dizer dessa maneira. Então, eu confesso que foi um livro difícil. Um início de livro muito difícil. E por isso eu gostei bastante da adaptação. Apesar dela ter diferenças para o livro, mas ela me ajudou a entender melhor o que o autor estava tentando propor. Então fica aí a dica. É uma ficção científica bem diferentona que tá lá no Prime Video e que tem o livro publicado pela Aleph, que é do William Gibson, o mesmo autor da trilogia Neuromancer. 13, minha resenha favorita desse primeiro semestre, escrita em vídeo. Então tem A Guerra da Papoula, tá lá no blog Coisas de Mineira. Adorei fazer essa resenha, porque me ajudou a entender mais algumas coisas que eu tava meio em dúvida, o que a autora pretendia, quem seriam aqueles povos, quais eram as referências que a autora utilizou para a construção desses povos, dessa guerra, das cenas. Então nós temos 2 capítulos que são carregados de gatilho, e aí eu entendi de onde ela tirou essa referência, então eu gostei muito dessa resenha. Também gostei muito da resenha que tá lá no Instagram, de Como Se Fôssemos Vilões, da ML Rio, publicado pela editora Nasce, porque a gente tem aqui um livro com um mistério, com uma sobreposição a algumas peças do Shakespeare, e eu gostei muito da resenha que eu fiz. E eu também gostei muito da resenha que eu fiz do Hobbit, do Tolkien. Como eu falei pra vocês, foi a primeira vez que eu entrei em contato com as obras do Tolkien, e então eu gostei da minha resenha. E a 14, o livro mais bonito que eu comprei ou ganhei esse ano. Então o primeiro deles é Reino das Bruxas, da Kerry Maniscalco, publicado pela Darkside. Eu ganhei esse livro de presente da Darkside. E eu acho essa capa bonita. É uma capa bem trevosinha, que é a cara da Darkside. Mas eu gosto muito dessa capa. Como eu falei, aqui nós temos um protagonista que é muito bom. Eu gosto das cores, da forma como... Enfim, eu gosto muito dessa capa. Eu achei ela mais bonita do que a do primeiro livro. Gosto muito da capa de A Casa no Marcerulho e amo a capa de Trés, a Garota no Mar Esmeralda. Eu acho que ela tem esse brilho. Nós temos uma contracapa também muito bonita. Enfim, eu gosto muito dessa capa, uma das mais bonitas que eu tenho. E a última pergunta: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu não vou falar dos livros que eu coloquei nas minhas metas literárias, seja o de 13 para 2023, seja o de 50 antes dos 50, que eu tenho esse ano para finalizar, seja do Deu a Louca nos Encalhados, nós estamos aí no 4º ano do projeto, então esses livros eu preciso ler, não vou repeti-los aqui para vocês. E aí eu trouxe 3 livros que eu ganhei recentemente e que eram livros bastante desejados. O primeiro deles é Cidade nas Nuvens, do Anthony Doerr, publicado pela Intrínseca. Eu falei pra vocês, é um livro que eu ganhei lá da página Geoterp, e eu queria ler esse livro há muito tempo, mas ele é um calhamaço. Eu espero que eu consiga fazer a leitura desse livro ainda esse ano. Nós temos aqui 750 páginas, mas quero muito fazer essa leitura.
Também quero muito fazer a leitura de Starsight, do Brandon Sanderson, publicado pela Planeta Minotauro, outro livro que eu ganhei do Páginas de Euterpe. É o segundo livro de uma série de 4 que começou com Skyward. Eu já li, é uma ficção científica jovem e que, a princípio, não tem nada a ver com a Cosmere. E o outro livro que também já estou fazendo a leitura, foi um presente da Editora Astral Cultural, é Desejo, o primeiro livro da série Crave, da Tracy Wolff. A gente também tem uma fantasia jovem e eu sei que me disseram que o primeiro livro ele é bastante introdutório, mas ele vai crescendo aí, não só em complexidade, como em número de páginas. Então aqui nós temos cerca de quase 500 páginas, mas os outros livros são calhamaços de 700 páginas. E dizem que é muito bom. Então, estou animadíssima para fazer a leitura dos livros que já foram publicados até o momento 5. Tá faltando apenas um livro para encerrar a série. E quem sabe esse 6º livro vem ainda esse ano. Bom, então essas foram as minhas respostas para a tag dos 50%. É aquela hora da gente parar, avaliar, tentar entender o que aconteceu no primeiro semestre, quais foram os melhores livros, os melhores autores, o que a gente encontrou de diferente, enfim. Qual é o livro que você mais está aguardando para ler no segundo semestre? Bora conversar um pouquinho. Isso me ajuda bastante com o alcance do vídeo e também é aquele momento da gente conversar e trocar dicas. Vou deixar todos os links de compras para esses livros na Amazon aqui na caixa de descrição. Se você puder utilizar esse link para comprar esses livros ou qualquer coisa, isso me ajuda bastante. Te agradeço se assistiu até aqui, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!